O Edson, a Elaine estava falando dessa questão aí de como sair, né, do luto, melhorar a autoestima, né? Tem gente que fica um tempo em casa, curtindo ali, né, a dor, a fossa, mas depois começa a se restabelecer e vai procurar, entra no network. Como é que é sair disso mais rápido, né? Então, o que a pessoa, na verdade é importante, enquanto trabalhar, né, enquanto estiver trabalhando, criar um networking. Isso aí Tá. você não pode se isolar, tá certo? Verdade. Você tem que ter esse network, porque isso pode te colaborar com você depois, né? Como eu estava falando antes, é natural você passar um período de luto, onde você se sente, como eu já falei aqui, né, rebaixado, se sente mal, se sente rejeitado e por aí afora. Porque você foi pego meio que de surpresa, né? Você, quando é demitido, você não espera que seja demitido. Apesar que tem pessoas que já até mais ou menos pressentem o que vai acontecer, né, em função do que elas estão vivenciando na empresa. Mas, de qualquer forma, ainda o fato de ser demitido realmente é uma situação estressante, né, uma situação ruim. O que não pode é ficar alimentando isso por muito tempo, né? É importante que você faça as suas reflexões, como a própria Elaine já falou, né? Que você analise as situações, por que se pergunte, né, a razão de você ter sido demitido, faça até uma autoanálise mesmo, do sentido assim, puxa, será que eu fui demitido porque eu realmente estava rendendo, porque realmente eu estava fazendo o que deveria, se eu estava satisfeito, se eu não estava, se era aquilo que eu quero ou não. Ou seja, tem que fazer esse processo todo de análise e depois sair mesmo em busca daquilo que você acha que pode ser bom para você. Há situações, Cláudio, em que a pessoa sai do emprego, ela é demitida, por exemplo, do emprego onde ela fazia determinada coisa, onde ela não se sentia bem, e ela ganhava um determinado salário, mas depois ela vai para um outro, muda completamente, às vezes, aquilo que ela fazia, ganha menos, mas está feliz. Exatamente. Porque não é o salário em si, mas é a própria situação, é como você se sente ambientado, como você... A pior coisa que tem, Cláudio, é você levantar de manhã e falar, caramba, vou ter que trabalhar. Poxa. Sem ânimo, né? Já pensou? Como é que terrível você... Então, a Elaine também falou que o universo é abundante. Eu costumo pensar o seguinte, já inclusive com a própria experiência, né? Nós não estamos largados aqui no mundo. Exato. Existe uma organização superior olhando por nós. Tá certo? O pessoal chama de Deus, né? Podemos falar. Então, né? Deus para os íntimos. Deus está olhando por nós, tá certo? Existe algo reservado para mim. Eu preciso acreditar nisso. Exato. Independentemente do lado religioso que a pessoa tenha, daquilo que ela acredita, ela tem que acreditar que existe uma força superior olhando por ela. E ela vai buscar amparo nessa força também, para que ela se habilite, né, a sair da situação em que ela se encontra. E o network, nesse caso, é importante. Sabe? Preparar bem um currículo, organizar melhor, se preparar para as entrevistas. Hoje existem várias dicas, né, que você busca na internet e tudo, que te preparam para isso, como preparar um bom currículo, como se portar numa entrevista. Mas eu acho que o mais importante é a pessoa saber o que ela quer de fato, para que não aconteça de novo. Porque depois a pessoa sai, passa um período de luto, fica naquele estresse, aí consegue uma recolocação. E pouco tempo depois ela volta nas mesmas coisas que levaram ela a ser demitida. Sem perceber, ela começa a reclamar da empresa, começa a não sei o quê, porque ela não está satisfeita, porque o chefe não isso, porque... Sem ela perceber, ela vai entrando nesse processo... E não é feliz, né? E não é feliz, e acaba sendo demitida de novo. Quer dizer. E leva essa insatisfação para a sua casa, né? A pessoa acaba não vivendo feliz, né? O Saulo falou aí que tem uma empresa, quando você percebe ali que parte dos seus comandados estão com a baixa autoestima, como é que você trabalha isso aí? Bom, isso acontece, né? Já teve episódios que aconteceu isso, tem que chegar e conversar. Bom, qual que é seu desejo? Você está feliz aqui? O que a gente pode mudar? Porque eu acho que a empresa, ela também tem que receber um feedback do funcionário, da equipe dela. Então, todo mundo, eu como líder, meu sócio também como líder, temos que melhorar. Então, acredito que
Não é só do parte do funcionário, mas sim da empresa. E aí com isso a gente tenta motivar com algumas ações e realmente acho que a conversa franca não é a melhor coisa para se fazer nesses casos. Você tem um escritório também? É exatamente assim. Também trabalha assim. É exatamente assim. A gente sabe que determinadas funções têm um período, né? Por exemplo, no escritório a gente tem os estagiários, a gente sabe que vai chegar o momento, né? Esse estagiário está sendo preparado ali para ir embora, né? Então, a gente sabe disso, a gente lamenta, porque às vezes são pessoas muito competentes, né? O meu escritório é um escritório pequeno, então eu não posso abraçar todos os profissionais que aparecem lá com uma qualidade. Mas ali também é um celeiro, né? A gente está ajudando a preparar profissionais, eu tenho essa consciência. Tem um caso interessante, que é o caso da Netflix, né? Não sei se vocês já ouviram falar. Em determinado momento, a Netflix, para virar essa potência que ela chegou hoje, ela teve que tomar algumas atitudes internas. Então, ela percebeu que aqueles colaboradores que estavam ali desde a sua fundação já não estavam mais na mesma sintonia do que desejavam os seus diretores, os seus donos, né? Eles queriam levar a Netflix para o patamar que tem hoje. Só que então, aquele contador que estava lá desde o início, aquela secretária que estava lá desde o início, eles já não tinham mais o que a gente fala em programação neurolinguística de ecologia. Então, muitas vezes, as suas crenças, os seus valores já não estão mais em consonância com aquilo que a empresa quer, que é o que a empresa está buscando. E vice-versa. Às vezes, o funcionário, ele também tem uma questão moral, tem algumas ideologias que não bate com a ideologia da empresa. E é normal que aconteça, essas expulsões naturais, né? Porque é até uma questão da lei da atração. A gente busca outros lugares onde a gente se sinta mais adequado. Então, a Netflix teve que tomar uma atitude de desligar esses parceiros, apesar de toda a consideração, sim, agradecendo, olha, muito obrigado, contador, por tudo que você fez pela nossa empresa até hoje, mas agora a gente quer, a gente espera de um profissional outras qualificações, né? E muitas vezes aquele profissional mais antigo, com conhecimentos diferentes, maneiras diferentes, a gente sabe que tem esse choque de gerações, né? Não traz aquilo que a empresa está buscando. Então, essas transições também são naturais, elas acontecem, né? Você vê esse salto que a gente teve tecnológico, exigiu mais. Muitos profissionais não acompanharam isso, né? Eu falo até pela minha profissão. Eu comecei a advogar, era a máquina de escrever, os computadores estavam surgindo nos anos 90 e eu tenho colegas profissionais mais velhos do que eu, que hoje não tem essa dificuldade com os processos eletrônicos. Não é fácil, você tem que preparar os documentos, né, os arquivos eletrônicos. As coisas vão mudando, né? E as novas gerações vão vindo e às vezes você também não está adequado para aquela função. E aí vai um pouco do equilíbrio que a pessoa deve ter também, a consciência de que às vezes aquele lugar não é o mais adequado realmente, né? E aí que entra a fé, quando a gente fala no acreditar. Poxa, aqui não é o lugar mais adequado para mim, mas com certeza há um lugar onde eu possa exercer os meus talentos. Porque todos nós temos muitos talentos, muitos conhecimentos para transmitir, né? E me faz lembrar, né, Edson, o livro dos Espíritos, quando a gente fala da lei do trabalho. O que é o trabalho? É toda ocupação, toda atividade que é útil, né? Então, desde que a gente esteja exercendo uma ocupação útil, né? Claro que a gente precisa sobreviver materialmente, né? Tem que ter a contrapartida, né? A Leila Alves diz o seguinte: bom dia, eu sempre trabalhei em hospital no faturamento. Aquilo para mim era uma tortura, tinha que cumprir metas. Agora sou empregada, amo o que faço, ganho menos, mas sou feliz e trabalho com gosto, que foi o que o Edson comentou. O Caio Ventura, desculpe, mas do jeito da amiga advogada, fala literalmente dos trabalhadores do Netflix foram descartados mesmo. É a opinião aí do Caio Ventura. E aí, Edson, a Elaine citou aí o caso da Netflix, o Caio aqui discordando da opinião da Elaine. Você que também gerencia aí equipes, como vê essa questão aí? É assim, eu já exerço a função de gerente já há vários anos, eu já tive que demitir muitas pessoas. Tá? E
as razões que levaram às demissões são as mais variadas. Mas, por exemplo, chega uma hora que a empresa, como a própria Elaine colocou, chega à conclusão de que aquela pessoa não está mais rendendo o que ela precisa, o que a empresa está precisando. Porque as pessoas se acomodam, Cláudio. Infelizmente tem isso. Né? Sem perceber, as pessoas entram, elas começam a trabalhar, elas começam a exercer as funções delas, e elas se acomodam naquilo, acham que aquilo vai ser, né? Elas não se preparam para uma mudança, elas não se instruem, elas não buscam alternativas. Qualificação, elas não se incentivam a trabalhar, como eu já falei, chega lá como, sabe, vira uma coisa automática, né? E aí quando a pessoa é desligada, ela se sente, puxa, ela não percebeu que ela entrou no automático e que nem percebeu os sinais que estavam acontecendo à sua volta. Entendeu? Então eu já tive que demitir por razões desse tipo, a pessoa não está mais rendendo, e aí a gente tem que colocar uma outra no lugar. Já tive que demitir por corte mesmo, a empresa estava... Aí teve que fazer corte da metade da equipe. Foram mais de 40 pessoas. Coisa de uma drástica. vez. Então, é o tipo de situação que você não tem... Não é agradável. Não é agradável o que eu posso fazer. As circunstâncias, né? Mas todas as vezes que eu precisei demitir alguém, foi com o maior respeito, foi com o maior carinho, né? E até tentando mostrar para a pessoa que ela não era para ela entrar num nível, né, de se sentir para baixo, tal, porque talvez surgisse dali uma oportunidade para ela seguir adiante. Eu já fui contratado por empresas, por pessoas que eu demiti. Olha que interessante. A vida um supervisor que eu demiti num determinado período lá de trabalho. Mais para frente, essa empresa, por exemplo, que eu falei que precisei cortar 40% do pessoal, naturalmente que a empresa estava mal administrada, e lá no futuro, um futuro bem próximo, ela acabou tendo problemas, ela foi à falência. Então eu fiquei numa situação complicada. Tá certo? E essa pessoa que eu tinha demitido me contratou na outra empresa. Você vê? Então, dependendo da forma como você trata as coisas, você vai receber. Sim. Tá certo? Então, as pessoas têm que pensar... Eu tenho uma palestra que é Aceitando Perdas. Essa palestra é interessante, ela já ajudou muita gente que estava nessa situação. Porque o que acontece? Nós vivemos num mundo que é um mundo da incógnita. Você não sabe o que vai acontecer, entende? Você pode perder o emprego, você pode perder algum familiar, alguma coisa você pode perder, tá certo? E a gente tem que estar preparado para essas situações. A gente não pode viver num mundo de forma automática, né? A gente tem que estar observando as coisas que acontecem, os contextos. A própria vida vai se incumbindo de te mostrar as coisas. Se você não estiver atento, você é pego de surpresa, né? Que vê os sinais, né? Tem que perceber o que está acontecendo à sua volta. Certo? Exatamente. E no caso, no exemplo que a gente deu, não quer dizer que aqueles profissionais não foram bem recolocados em outra empresa e não puderam contribuir com outra empresa, né? Porque às vezes a nossa filosofia não bate com a da empresa, e isso não quer dizer que você não é bom, né? É uma questão de colocação mesmo, né? Direcionamento da empresa. Exatamente. Assim como nós estamos aqui hoje, se a direção da empresa mudar, a gente pode não estar amanhã. Sim, vê o caso da Elaine, por exemplo. Ela foi demitida lá naquela empresa, depois ela virou uma ótima fritadora de pastel, certo? Então, e hoje, depois de 25 anos de profissão, adoraria ter uma barraca de pastel. Se quem quiser trazer pastel, fica à vontade. Tenho amigos aí que vendem pastel. Exato, amo pastel. Saulo, o que o mercado de publicidade hoje precisa do profissional? Quais são os requisitos aí para a pessoa não ficar de fora? Olha, de publicidade eu sinto um pouquinho de dificuldade no quesito geral, mas é conhecimento. As pessoas hoje parece que só fazem curso pela internet, falam que já sabem mexer no Google, nos anúncios de mídias sociais e tudo mais. Só que quando a gente encara uma entrevista, fala, você sabe tal métrica e tal, as pessoas não sabem responder. Então muitas falam que sabem e realmente não sabem, e tanto que hoje o profissional de mídia que está com a gente,
contratei ele no final do ano passado, ele disse a maior verdade para mim com sinceridade. Ele falou assim: eu não sei nada. Eu não sei nada, mas eu estou muito a fim de aprender. Eu vou fazer curso e estou aqui para aprender. E hoje ele está engatando, já está contratado pela gente, já está engatando em conhecimentos e já está ajudando muito a nossa empresa. E ele também é um fã de futebol americano e tudo mais, a gente conversa bastante, mas isso faz toda a diferença. Você chegar, ser verdadeiro na entrevista, e você precisa realmente de conhecimento. Preciso muito de também profissionais de programação e tudo mais. É muito difícil encontrar qualificação hoje no mercado. Qualificação de verdade. Aí, pessoal que está estudando, jovens, indica essa área aí que está precisando de gente com conteúdo, né?